é algo sobre os comportamentos, aspectos comportamentais que cada um de nós tem e exerce durante a sua jornada, o seu dia a dia, e que esses aspectos comportamentais, eles travam você de alguma forma, eles evitam que você alcance alguma coisa. O seu sonho que não se realiza, talvez seja por esses aspectos comportamentais que você inadvertidamente talvez desconheça. E hoje nós iremos dar uma pincelada nisso aí com muita força. Essa pincelada vai para realmente pintar uma coisa para que você grave e você realmente comece a tomar conta da sua existência, tomar conta da sua profissão. Isso tudo vai acontecer e está acontecendo agora. Aquelas perguntas que todo mundo faz e ninguém ajuda você a responder. Você sentiu que apesar de todo o teu esforço, tudo que você faz e faz com empenho, com dedicação, mas você não avança, você não se desloca, você está estagnado, está parado num ponto e profissionalmente isso aí é ruim. Porque se você parado, você não é notado. E você não é notado, você deixa os seus sonhos faltando aquela realização. E aí você não se completa. A verdade é que não basta o trabalho duro. É preciso estratégias. É preciso um autoconhecimento e ferramentas práticas e testadas e validadas já, para que você possa crescer. E é exatamente isso que nós iremos conversar hoje. Explorar esse universo que talvez para você seja desconhecido. Que possamos fazer algo diferente da nossa vida. Possamos, de uma forma bacana, de uma forma profissional, buscar uma evolução. Buscar alguma coisa que te liberte de algumas amarras, e essas amarras normalmente são pensamentos da sua cabeça e que você deve, de alguma forma, se libertar disso. Para que isso tudo aconteça, é importante você saber que quem está falando com você é um cara que já esteve muitas vezes no seu lugar e por muitas vezes teve medo de tomar uma atitude, medo de assumir o controle da sua própria vida. E quando aconteceu isso, há 15 anos atrás, dou graças a Deus até hoje pela dificuldade que aconteceu. Pessoal, uns amigos meus dizem: Júnior, sempre que matar uma cobra, mostre o pau. Eu não estou nem aí. Eu quero mostrar a cobra morta, porque senão não funciona. E essas pessoas, pasmem, não me cobraram cachê nenhum e nem pediram favores, só me agradecem e falam: Júnior, sempre que eu precisar, eu sei que você é meu porto seguro. E nessa aí, o Michael que recuperou sua autoestima. A Fran Delaveck reconstruiu toda uma jornada de confiança, alcançando metas. A Luíse reencontrou o prazer pela sua profissão e pela sua vida. O Roberto conseguiu ir para uma Olimpíada. Em cima do nosso trabalho, 4 anos trabalhando, mudando a sua forma de ver o mundo, foi a Leia, que sempre lutou com baixo estima, hoje ela surpreende. Ela faz parte de outras turmas aqui e ela surpreende porque ela é uma guerreira fantástica e ela está conseguindo se expressar com clareza, desenvoltura e empoderada. A Leia é fantástica. Essas são as cobras. Eu mato a cobra e eu não mostro o pau. Eu mostro a cobra mesmo
mortinha em cima da confiança delas. O Alex de Assis, vocês viram, esse ali com barbinha, óculos, esse cara é 10. Esse cara tá vivenciando a melhor fase da vida dele. E a Carla é simplesmente uma doutora que ela consegue trabalhar com pessoas de idade, com pessoas de meia idade e com criança. Ela faz cirurgias. O negócio dela é ortodontia, ela deixa retinho o que está torto. E nós, em cima da persistência e da perseverança dela, conseguimos arretar a vida dela, dar um norte muito importante. Porque ela só me pediu uma coisa: Júnior, eu quero ser referência na minha área. E pasmem, ela já está num caminho sem volta para se tornar referência na área dela. Isso tudo porque, conforme a nossa fala, pessoas saíram de teorias, saíram de pílulas mágicas, de receitas fantásticas que todo mundo tem uma receita e quer vender e quer dar um conselho mirabolante, e elas saíram da teoria e, junto comigo, colocaram a mão na prática para alcançar alguma coisa que estava travada, que estava adormecida. E essas pessoas, por hábitos novos, estão se encaminhando para uma vida extraordinária de muita graça e muita luz. Agora a pergunta é que, em cima dessas contribuições, o que você está fazendo hoje para te levar num nível diferente? Sabe aquele sonho que você sonhou o ano passado, o ano retrasado, há 10, 15 anos, com um cônjuge, com um amigo, com um filho, com um parente, e que você tinha um desejo? Ele já saiu do papel? Ou alguma coisa está travando você? O que você pode fazer em cima de depoimentos tão fortes para alavancar a sua nova jornada? E é isso que nós vamos conversar. Eu tenho que conversar com você, eu tenho que passar para você todas essas certezas, porque de dúvidas e incertezas todo mundo tem. E pior, pasme, não é um privilégio seu. Ter medos e crença é uma coisa que está dentro da gente, pelo ciclo que nós vivemos, pela forma que nós fomos criados, pelos contextos que a vida foi nos empurrando. Olha uma coisa muito legal que hoje, atendendo uma pessoa, na sessão eu falei: cara, nós somos mortais simples, só que nós somos heróis. E nós só nos espelhamos nos heróis de filmes. Agora veja o que acontece com os heróis de filmes: Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor e por aí afora. Todos têm que travar 2 batalhas. E a primeira é com eles. Então eles começam o filme numa boa, vão levando porrada o filme inteiro para, no final do filme, derrotar o bandido. E essas porradas, antes de derrotar o bandido, é a luta interna que eles têm. Por quê? Medos, inseguranças, incertezas. E eu quero, a partir de hoje, que você comece a escrever a sua história de um modo diferente, de um jeito diferente, porque em algum momento da minha vida, ali atrás, 18 anos, 16 anos, 15 anos para ser mais exato, eu estava vivendo com as minhas incertezas, algumas certezas e muitas incertezas, e de repente um projeto caiu no meu colo. E quando eu vi o tamanho desse projeto, eu falei: tô nessa. Esse projeto era 12 blocos de apartamentos, cada bloco com 5 andares e 4 apartamentos por
Nós estamos falando aí de aproximadamente 240 apartamentos. Essa obra eu ia colocar 240 famílias com seus sonhos e suas realizações dentro. E esse projeto me encantou e eu tinha as parcerias, eu tinha mão de obra, eu tinha engenheiro, eu tinha o terreno, eu tinha alguém que estava investindo. E só precisava o que competia a mim? Formar uma equipe para construir esse projeto. E cara, mamão com açúcar na minha vã imaginação. E foi aí que eu comecei a contratar pessoas para trabalhar no canteiro de obra. E foi acreditando que experiência só, a parte técnica só. Pessoa, você sabe fazer? Me mostre um feito. Fiz lá. Legal, então venha, cai para dentro. E elas entravam. E aos poucos eu fui percebendo que elas entravam e saíam. Entravam e saíam. Sem grandes avisos, sem explicações. E você sabe o que acontece com isso. Obra parada por falta de gente. Se a obra está parada, investimentos de dinheiro sendo jogado fora, tempo e os sonhos de muitas gentes se desmoronando. E eu não conseguia entender o que aconteceu, o que era que estava errado. E a frustração tomou conta. Gente, o que eu faço? O projeto tinha tudo para dar certo, aonde é que está errado? E o erro não é o concreto, não é o tijolo, não é a ferragem. O concreto era as pessoas que precisavam estar comprometidas para construir aquela coisa de uma forma maravilhosa e elas não estavam comprometidas, porque eu não entendia nada de pessoas. E aí me deu um estalo. Se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar dessas pessoas para trabalhar nesse sonho? Aí eu fui buscar conhecimento. Eu me matriculei no MBA e na metade, 2, 3 meses cursando e a obra um terror, uma professora falou, Júnior, porque eu estava lá, mas para a sala nós éramos em 40 pessoas. As organizações contratam pessoas por habilidades técnicas e elas mandam essas pessoas por falta de habilidades comportamentais. Cara, isso foi um soco na minha cabeça. Porque naquele momento eu percebi que algumas técnicas eu dominava, mas relacionamento, entender de pessoas, eu não entendia nada. Sequer eu tinha o autoconhecimento. E a partir daquele momento eu decidi que eu ia ter uma vida diferente. Eu tinha que matar o Júnior velho para o Júnior novo surgir. E aí eu fui atrás de cursos, formações, processos de transformações. Aí eu fiz pós, eu fiz MBA, eu fiz cursos de PNL, eu fiz cursos de coaching, eu fiz cursos de hipnose, eu fiz curso de teoria da problematização, eu fui participar de ciclo vivencial. Eu fui para os TEAs, treinamento experiencial ao ar livre. Isso tudo eu comecei de cabeça, porque a única certeza que eu tinha é que alguma técnica, oxalá eu conhecia, mas de gente eu não conhecia. E se eu não conheço do outro, quer dirá de mim? Eu estava andando numa vida completamente à cega. E aí eu decidi, paralelo a esse projeto, montar o Cibope. Foi aí dentro da sala de aula que eu comecei a montar o sistema de integração brasileiro entre organizações e pessoas. Então estava lá já uma segunda chance para mim. Só que eu tinha que dar
sequência na obra. O que eu fiz? Em menos de 6 meses, a equipe se estabilizou, a produtividade disparou, o ambiente de trabalho se harmonizou, se transformou, e eu entreguei aquela obra num tempo recorde, 1 ano e meio. Do início da primeira fundação até a entrega do último apartamento pronto, fiscalizado, vigiado, rotulado e carimbado e autorizado com a BITS da prefeitura para as pessoas morarem. E aí eu tinha uma encruzilhada. Continuo nesse segmento ou busco essa coisa que eu vi na aula, no MBA. E aí eu me joguei de cabeça no Cibope. E à medida que eu ia estudando, que eu ia me aprofundando, mais eu ia escrevendo o modo operandi do Cibope. E o Cibope, nesse meio tempo, ele desenvolve 3 passos fundamentais para a evolução do ser humano e do profissional de alta performance. No Cibope, nós acreditamos que a verdadeira transformação acontece de dentro para fora. E os pilares dessa jornada tem que reconhecer que são diferentes, acreditar que são melhores. Esses pilares, você tem que admitir que você é único, que você é diferente, que as pessoas são diferentes e cada um merece e necessitam de coisas diferentes. Para isso, o passo a passo que o Cibope começou a escrever é o Be, Do, Have. Be, de ser. A pessoa tem que buscar a sua identidade, a sua percepção de si. Antes de transformar sua realidade, você deve compreender quem realmente você é. O que te motiva, o que são seus valores, quem você deseja se tornar. Sem clareza, qualquer caminho parece certo. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho certo. Isso pode levar, se você não tem essa consciência, a estagnação e frustração. E a pergunta é, quem eu quero me tornar de verdade? E o segundo passo, que o Cibope acredita, é o Do. O Do é de fazer, ações e aprendizado. O que eu fiz ontem, o que eu aprendi ontem. Saber só não basta. O conhecimento acontece na prática. À medida que você for praticando, você vai se tornando cada dia melhor. Conhecimento sem ação não gera mudança. Prática constante leva à evolução. O erro ensina, a repetição aperfeiçoa e a ação impulsiona você a realizar aqueles sonhos que talvez você queira ter. Cara, isso tudo, cada vez que eu estudava, me aperfeiçoava, atendia uma pessoa, eu me arrepiava cada vez mais, e a necessidade de estar vivo, a necessidade de compartilhar conhecimentos. Isso faz com que e me habilitou que o que eu posso fazer hoje para ser reconhecido pela excelência do meu profissionalismo, eu venho aqui hoje falar contigo, compartilhar algum conhecimento com você. E o terceiro passo é o Have. Have é ter conquistas, resultado. O sucesso não está no que você possui, mas no que você se torna quando você age. E à medida que você age, você consegue comprar as coisas, obter as coisas, desde material e até de respeito pela pessoa que você é, pela sua história. O que você faz diariamente define o que você conquista. Seu progresso
o seu progresso externo reflete na sua evolução interna. O futuro que você deseja começa com as decisões que você toma. Quais frutos eu estou colhendo da minha evolução e das ações que eu tomo? Cara, isso é mágico. Porque se eu vivi 5 anos, 10 anos, 1 ano, 6 meses estagnados, eu só vou colher os frutos que eu estou acostumado. O método Sibop, resumindo, o método online, resumindo, é o seguinte: primeiro, você se torna. Depois, você age. E por fim, você colhe. É isso tudo. Esse resumo é o que eu falei desde o início até agora. Crescer com consistência não é pular etapas. E hoje, a necessidade que nós pensamos que a sociedade nos imputa tem que ser rápido e veloz. Andar desenfreadamente nas rodovias, nos processos e também na forma que nós introjetamos conhecimento. Não é a velocidade, é a constância. Não é só a constância, é o que você pega e aquilo se torna uma verdade, desde que você absorva e comece a praticar. Então a velocidade é muito bom, até a página 2. Sibop hoje, em cima de tudo que foi falado, ele faz de 12 a 15 turmas de Leader Coach por ano. E eu só trabalho nessa sala aqui. Aqui cabe 15 a 20 pessoas. E eu formo 12 a 15 turmas por ano. Que eu estou falando. O meu método não é uma imersão de 1 dia, 2 dias. O meu método é 10 encontros, 1 por semana. Isso consome 2 meses e meio aproximadamente. Ouviu? Pensou? Eu falo 12 a 15 turmas por ano. E uma turma demora 2 meses e meio. Então eu tenho que mesclar, eu tenho que dar aula na segunda para uma turma, na terça para outra, na quarta para outra, para fechar as metas. Porque eu gosto de metas e eu me imputo metas. Eu estou frisando isso para você ver o tanto de trabalho que eu tenho e eu só trabalho com pequenos grupos. E aí foi... Júnior, você estudou tanto, você já está um velhinho, já está com 64 anos, você tem mais passado do que futuro. E o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Aí eu tenho 2 amigos que me falaram: eu vou ser o teu tráfico e eu vou lançar você. E nós vamos compartilhar esses conhecimentos de uma forma maior. Vamos buscar abranger o maior número de pessoas. E eu falei, tô dentro. O caminho natural para o crescimento e a evolução é saber que não se trata de sorte, acaso ou fórmulas mágicas. O crescimento verdadeiro exige um processo sólido, onde cada etapa fortalece a próxima. E é aí que eu trago toda a experiência de turmas e eu trago para o método Sibop Online. Porque eu não posso não estar tete a tete ali, mas eu vou exigir de você presença, eu vou exigir de você prática e eu irei exigir que você performe-se cada dia melhor. Se você já se sabota, na minha frente, nós dois, eu não vou deixar você se sabotar mais. Acabou a tua folga. Você já se iludiu, você já sonhou várias coisas e nunca construiu. Chega. A partir de hoje,
nós não vamos fazer isso. O que impede você, o que estava impedindo? Porque você prefere as migalhas daquela coisa que você conhece, daquele inferno conhecido, do que a abundância de um céu, de uma transformação, de desafios, de coragem, de você ir, porque ali pode ter abundância, mas isso ali é desconhecido. Então você se contenta com pequenas coisas e não arrisca as grandes coisas. E de alguma forma, eu vou incentivar você. Eu vou te dar um chute na canela para você seguir, porque eu vou estar do seu lado. Chega. Quem gosta de migalha é pombo em frente da catedral ali, em parques. Você pega um pãozinho, aqui nós temos o lago em Cascavel, e nós pegamos pão adormecido, pão velho, e jogamos para as carpas. Isso é migalha. E você é um ser humano. Você é filho de um Deus provedor, um Deus justo, correto. E Ele te deu poder e energia para isso. Então, você não pode se contentar com migalhas. E é isso que separa o sucesso e realizações daqueles que arrependem um dia de não ter começado. Uma decisão brutal é de tomar posse da própria vida. Você tem que segurar a direção da sua vida, dos teus comportamentos. E essa posse da sua própria vida não é só sobre sucesso financeiro, fama ou ser aplaudido pelo vizinho, pelo cunhado, pelo sogro, pelos irmãos. É sobre você ter e ser reconhecido pela evolução do ser humano que você consegue recriar. É tipo renascer mesmo, porque você vai ter que matar algumas coisas dentro de você e criar um caminho novo, mais leve para você. Sabe o que é mais trágico isso tudo? É que é totalmente desconfortável. E esse totalmente desconfortável é a existência do nosso cérebro. O nosso cérebro, a função básica dele é economia de energia. Ele não é para desafiar, para ir lá correr mais forte, para gastar energia. A função básica dele é economizar energia, é criar aqueles pneuzinhos. Fique aqui, não vai lá, porque se você for lá, você vai gastar X caloria. Aí depois nós vamos ter que caçar uma caça grande, vamos gastar mais e o perigo de morte é eminente. Então, eu prefiro que você fique na zona de conforto. E é essa rotina, essa zona de conforto que não é bacana para você. Se você almeja, se você acredita que merece, se você aspira, se você tem uma família, um cônjuge, um parente e você quer algo maior, você vai ter que ralar um pouco mais. E esse pouco mais não é fazer as coisas iguais, é fazer coisas diferentes. Porque você está levando uma vida toda fazendo aquela mesma pegada, aquela mesma rotina. E se você estiver contente com os resultados que você conseguiu, ótimo. Estou junto. Mas se você tiver um sentimento que merece um pouco mais, precisa um pouco mais de leveza, precisa um pouco mais de sucesso pessoal e profissional, é aí que nós vamos entrar. Eu vou acelerar você vai gastar energia, porque ali na frente você terá o benefício de um pensamento de abundância, de um pensamento próspero. E o pensamento próspero exige sacrifícios. Sair da zona de conforto
é uma opção sua. Permanecer lá é uma opção sua. Só que o sucesso e a transformação pessoal e profissional, ele exige que você saia dessa zona de conforto e não seja mais uma opção sua, seja uma opção do sucesso para você. Ele exige isso. Falta de coragem é um estado de momento. Quando a água bater na bunda, você, para não se afogar, você sabe nadar. Você aprende a nadar. Por que eu estou falando isso? Porque a minoria das pessoas que têm um sucesso pessoal e profissional, elas precisaram, para aprender a nadar, quando a água bater na bunda, ela precisou de uma tragédia. Ela precisou de um risco eminente. E é isso que os animais fazem. Só que eles têm ação e reação ou congela. Corre, luta ou congela. Isso é instinto. Você não. Você tem um cérebro. E você não precisa aguardar uma tragédia para começar a pegar o dinheiro, a direção da sua vida, o seu leme. E se tuas velas, o mar tá revolto, tem medo, veste a fralda e vai assim mesmo. O que não pode é você ficar na praia querendo que as coisas aconteçam. E por que você está na praia? Porque o mar está muito bravo, o mar está muito agitado. Opção sua é ficar parado, mas o sucesso e a transformação não vem. Cada dia que passa, você está morrendo um pouquinho mais. E o pior é que, diferentemente de uma doença física, esse processo não desperta compaixão ou urgência. Pelo contrário, ele é sorrateiro e ele vai minando as tuas forças aos pouquinhos. Essa zona de conforto, que talvez você não entenda por que você está nela, ela vai minando a sua força, minando a sua coragem, minando a sua estima. De alguma forma, e eu sei como, você vai acordar. Eu vou ser o teu despertador se você desejar. Se você tiver um desejo genuíno de se tornar a melhor versão que a sua imaginação um dia sonhou, eu vou te apoiar. Diferente de mudar é se transformar. Pessoas reúnem uma força e mudam um hábito temporariamente, 15 dias, 20 dias, um mês, 2 meses, e de repente, por um estado emocional, sucumbe e volta à estaca zero. Continuo com aquele hábito. Nós aqui não trabalhamos com mudança. Quem trabalha com mudança é a Rápido Paulista, é o tio do caminhão, o seu Zé do furgão ali. Ele faz mudança. O mesmo valor que você paga para sair daqui e ir até ali é o mesmo valor que ele vai te cobrar daqui até a volta. Isso não tem sentido. Isso é uma mudança rápida, é uma pílula rápida. Nós mexemos com transformação. Se você quiser, e é simples a nossa comparação. Você já viu uma lagarta se transformar numa borboleta? Mas você nunca viu uma borboleta voltar a ser uma lagarta. Uma mudança, eu mudei dessa cidade, eu mudei desse estágio, desse estado, eu mudei esse comportamento, eu mudei aquilo, com a mesma força que eu fiz, eu vou voltar. E na transformação não é assim.
isso que eu faço com as pessoas, que eu apoio as pessoas a fazerem, é uma viagem só de ida. E é isso que eu estou convidando você. Durante a semana, durante as 2, 3, 4 semanas, nós estamos falando que eu iria entregar para você 3 chaves. A primeira chave, para quem está estagnado, quem tem medo, e um dos principais medos é assumir desafios. O que é assumir um desafio? Você já se sentiu parado, pronto para algo, só que precisava mais conhecimento, precisava mais tempo, precisava mais preparo, precisava mais estudo, precisava mais apoio. Cara, assumir desafios, você nunca vai estar preparado 100%. É um engano seu. As pessoas em cima responderam através de uma desgraça, de uma tragédia, elas foram sem esperar estar 100% preparadas. Elas foram com 50%, com 60%, porque 100% de preparação não existe. Você vai aprender a estar mais preparado à medida que você for andando em cima daquele objetivo. Em cima do risco que você for correr, você vai se adaptando e vai errando e vai aprendendo. O nosso método, ele diz, não é erro e acerto, é erro e aprendizado. O que eu aprendi aquilo, daquela forma, que eu nunca mais vou fazer. Assumir riscos, assumir desafios, é isso. Você tem que se jogar mesmo se sentindo não estar 100% preparado, porque preparação total não gera nada. Você não vai a lugar nenhum se você acreditar que precisa estar 100% preparado. Ilusão de ótica. E nós, no método Cibop, eu vou discorrer, eu vou te dar N exemplos disso aí, e eu vou desafiar você a assumir coisas que você não vai estar preparado. Em uma semana, 15 dias, um mês, você vai me trazer uma tarefa pronta, porque aqui você vai praticar. A segunda chave que eu falei várias vezes é o medo da pressão. Cara, o medo da pressão, aquela coisa, aquele sapato, aquele pé pisando, a falta de tempo, cara, isso tudo te sufoca. Isso tudo faz com que você crie expectativas e, se não realizar, expectativas altas, frustrações altas. Então, esse medo da pressão é justamente pelo medo de ser julgado, medo de que as pessoas acreditem e falem que você é um fracassado, porque você não tinha habilidades, que você não estava preparado, e aí pessoas colocam pressão em você. Pressão de tempo, se alguém pediu alguma coisa de urgência, ele não tem um cronograma, e se ele pediu alguma coisa para você fazer de última hora, o erro é dele, não seu, e você vai fazer com eficiência ou eficácia? Me responde aí, você executa as coisas com eficiência ou com eficácia? A pressão, ela exige que você seja eficiente. O método Cibop vai ensinar você a ser eficaz. Fazer no tempo e fazer com um nível de perfeição superior, sem você se sentir mal, sem você se sentir culpado. Nós não trabalhamos com eficiência, fazer por fazer. Isso não precisa.
Agora, se existe uma maneira melhor, mais fácil e com resultado extraordinário, isso é eficácia. E é nisso que nós trabalhamos. O seu cérebro é programado para ver desafios como ameaça. Lembra a zona de conforto? Ele não quer que você faça isso. E nós temos que treinar você de alguma forma para você pegar esses desafios, assumir essa pressão e não se machucar. Não sentir dor. E isso tudo nós temos que fazer mudando o seu pensamento. Se eu fizer e der errado, não, esqueça. E se eu fizer e der errado, o que eu vou aprender? Você tem que mudar a sua forma de ver as coisas. E eu vou estar com você um bom tempo, porque eu vou fazer aulas online, aulas gravadas, aulas ao vivo. Eu vou te atribuir tarefa, eu vou te dar explicações científicas, eu vou te dar explicações do dia a dia, para que você, quando fizer, mesmo sob pressão, não se preocupe com o erro. Se preocupe em fazer de um jeito ou de outro e veja o que você aprende. Mas você só poderá pensar isso se você mudar a chavinha da tua cabeça. Os desafios, a pressão, não é para te colocar para baixo. Pelo contrário, é para testar você, para você subir degraus da sua evolução. E o terceiro, e maravilhoso, chave, é superando o medo de se expressar. Você acha que é fácil para mim vir falar aqui para não sei quantas pessoas? E se for uma, tá tudo bem. E se for duas, tá tudo ótimo. E se for 100, tá melhor ainda. Não, não tá melhor, tá igual. Porque eu não posso diferenciar falar uma pessoa, ou falar para duas, ou falar para 10. Eu tenho que ser eu. Eu tenho que me expressar com clareza, com objetivo. Eu estou abrindo a minha boca para dar uma opinião sobre, porque eu tenho um embasamento. Aqui nessa sala, quando as pessoas chegam, normalmente são 15, 16 pessoas, a primeira coisa que eu faço é um contrato com elas. Um contrato de convivência. Aqui não pode mimimi, não pode treta. Aqui pode briga. E aqui dentro eu explico o significado. E esse significado disso eu vou explicar tudo lá no método Cibope. Porque tem diferença. A briga é uma coisa que faz você evoluir. Por quê? Porque ela faz com que você estude, faz com que você se aperfeiçoe, faz com que você descubra novas fórmulas de fazer. E o medo de se expressar, normalmente você está dentro de uma reunião e aí tem alguém que fala com um tom de voz mais alto, alguém que seja mais aqueles caras que dão tapa na mesa. Isso aí pode fazer você... pela falta do autoconhecimento, você pode sentir essa pressão. E essa pressão, ela vem porque você não está preparado totalmente. Você não consegue gerir o que você sente. E quando você não tem essa gerência do sentir, você tem medo de se expressar. Medo de se expressar não é um problema técnico. O medo de se expressar é um problema emocional. E se é emoção, 15 anos trabalhando nessa sala, apoiando e desenvolvendo um monte de pessoas, eu garanto que eu vou te apoiar. Se você pegar a minha mão aqui, você se transforma muito rapidamente. Esses foram
as 3 chaves que eu estava te prometendo desde o início e que para mim é claro, mas tem pessoas que têm dificuldades e isso impede que elas avancem na sua vida profissional. Impede que elas decolem. Você está dentro de uma empresa, de repente, e faz tempo e ninguém te vê. Por quê? Porque você não ergue a mão para dar a tua opinião. E por que você não ergue a mão? Porque você não tem uma dicção boa? Isso não é técnico, isso é comportamento. O teu coeficiente de cagaço é alto. Você tem medo. Se você não falar, ninguém vai te ouvir. E você se torna um zumbi emocional, um zumbi funcional. Você está dentro de uma organização, está procurando uma colocação no mercado, mas sempre na linha pequena, não na linha maior. Acorda, vivente. Acorda, desmaiado. Saia desse imbróglio mental aí. Isso aí não faz você prosperar. Você tem que lutar. Você tem que, sei lá o que você tem que fazer. Mas você tem que se mexer. Você tem que tomar decisões melhores. O muro é a indecisão. E a indecisão é do capeta. E o capeta quer que você fique indeciso. E você fica indeciso porque o teu cérebro fala. Ele sugere que você não gaste energia. Isso tudo, eu vou apoiar você a desmistificar isso tudo. Eu vou te apoiar a sair do muro. Escolher o lado direito ou esquerdo. Não importa se é a melhor opção, mas você tomou uma opção e depois sairemos de lá. Porque em seguida nós tomaremos outra decisão. As pessoas mais resilientes que eu conheço começaram com coragem. A coragem é uma emoção que brota de você e não pelo desespero. Não deixe a sua vida chegar num nível crítico, aonde o desespero vai fazer você tomar uma decisão. E aí, a decisão no calor de uma emoção, às vezes não é assertiva. Hoje você está calmo aí, me assistindo, me aturando. Hoje você tem a consciência, tomou consciência nesse momento, com essas falas, que você precisa fazer alguma coisa de diferente na sua vida. Você não faz parte da grande manada. Você não nasceu para fazer parte da manada. Você é bom o suficiente. E o medo de se expressar não é uma boa companhia para andar ao seu lado. De um jeito ou de outro, saia disso. E nós vamos explorar mais isso. O segredo do sucesso está em 3 palavras. Lembra dos 3 pilares? Assumir riscos, desafios, assumir a pressão e o medo de se expressar. Isso tudo eu vou resumir com 3 palavrinhas para você. Inicie, confie e haja. Tudo que foi falado das 3 chaves está nessas 3 palavrinhas. Confiança, início, confiança e agir. Cara, tome uma decisão. Uma dessas vai te levar a um nível muito maior. Essas coisas que nós temos que ter clareza. A clareza é um método que você pode ser apoiado por ele, você pode agarrar ele, porque eu já te comprovei por vários depoimentos aí, e o que eu estou falando tem fundamento, porque
O método Cibop Online, ele é baseado, olha lá eu de novo, em 3 pilares. 3 chaves, 3 palavras e 3 pilares. O método Cibop, o primeiro pilar é um olhar para dentro, é o autoconhecimento. E nós vamos desmistificar você, como você age, como você reage, como você se autodesafia, como você consegue as coisas, busca as coisas. Esse é um olhar para dentro. O primeiro pilar. O segundo pilar do nosso método Cibop Online é um olhar para fora. Quem eu sou nesse contexto, no meu dia a dia, como eu ajo, como eu reajo, como eu encaro as adversidades, como que as coisas me colocam à prova e faz com que eu seja melhor a cada dia. Lembra? Não é erro e acerto, é erro e aprendizado. Algumas pessoas usam, eu até gosto dessa fala, porque eu acredito também, pelo menos faz todo sentido para mim. Você é a média das 5, 10 pessoas que você convive. Assim como eu nutro o meu corpo, 64 anos, eu já estou suplementando, estou tomando algumas vitaminas, porque eu tenho que dar força e energia para o meu corpo. E como que eu nutro a minha cabeça? Não é ouvindo o meu ciclo. Dependendo do que o meu ciclo está me alimentando, eu não vou conseguir uma vida extraordinária. Eu não vou conseguir sair da mediocridade. E talvez isso, dentro do método Cibop, nós vamos deixar cada vez mais claro, porque o meio que você está inserido pode e faz a grande diferença na realização dos seus sonhos. E o terceiro pilar do nosso método Cibop é um autoplanejamento, é um olhar para o futuro, autoplanejamento. Como que eu vou dar passos e aí eu e você vamos desenhar. Assim como eu fiz com o Roberto, assim como eu fiz com a Leia, assim como eu fiz com a Carla, com o Michael, planificando, passo a passo, hoje, amanhã, depois. Eu tenho um amigo meu que tem uma academia, e a academia chama-se Kaizen. Eu adoro isso aí, porque Kaizen é uma filosofia oriental. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Melhoria contínua. E o planejamento é passo a passo para cada dia você se transformar e ser melhor. Esse é o nosso método Cibop. Esse curso é mais do que uma ferramenta de aprendizado. É um curso, é uma oportunidade de transformação. Eu convido você a assumir o controle da sua vida pessoal e profissional.